O que é a neuropsicopedagogia? Mas que profissão, o nome é grande, né? O nome é Deve grande, fazer muita né? coisa, curar muita gente, ganhar muito dinheiro. Ganha dinheiro pelo tamanho do nome da profissão? Não. Porque a sua deve ser uma das maiores, né? Neuropsicopedagoga. O dinheiro vem em sigla, vem só pela sigla, né? Não vem Maravilha. pelo... Deixa eu encher um pouquinho seu copo d'água aqui. Muito obrigada. Nosso convidado não passar sede. Muito obrigada. O que é, então, a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia, ela é uma junção, né? Sim. Ela vem aí para atuar dentro da aprendizagem. Dentro da aprendizagem, nós fazemos os estímulos neurológicos, trabalhamos com a parte da psicologia e com a parte da pedagogia. Então, ela é uma junção dessas três funções e ela trabalha diretamente com a dificuldade da aprendizagem. Então, o neuropsicopedagogo, ou o neuroPP, como é conhecido na área, ele trabalha com as dificuldades da aprendizagem. Não é com a aprendizagem, por exemplo, não é com as questões psicológicas, é com as questões da aprendizagem. Como assim? Como assim, condições psicológicas? Por exemplo, porque muita gente fala assim, mas você é neuropsicopedagoga, então você é psicóloga também? Não. Né? Não somos psicólogas. Nós juntamos o conhecimento da psicologia junto com o conhecimento da neuro, com os estímulos, para ajudar na parte pedagógica daquele indivíduo. E como atua o neuropsicopedagogo? Então, o neuropsicopedagogo, nós atuamos com o indivíduo. O trabalho é feito da seguinte maneira. Nós, primeiro, avaliamos aquele indivíduo, dentro dos protocolos de testes, para saber quais são as dificuldades, o que é que faz ele ter essa dificuldade do aprender. Deixa eu te interromper um pouquinho. Alguém, uma mãe, um pai, desconfiam que o filho tem um determinado déficit de aprendizagem. Sim. Né? Só que esse déficit, o tamanho disso daí é da Terra ao universo, né? O tamanho que pode ser, lembrando que não são duas pessoas iguais. Mas um especialista como você tem como mensurar, medir o tamanho desse déficit para poder catalogá-lo? Porque eu desconfio que tem, mas eu não sou especialista. Aí eu mando para você e você tem, é isso que você está dizendo, um método, um caminho para poder falar, não, ali tem nisso daqui, nisso, é isso? Isso, nós fazemos levantamentos de hipóteses diagnóstica. A área da aprendizagem, ela é uma área de multidisciplinas. Então, eu não trabalho sozinha. A neuropsicopedagoga, ela trabalha junto com uma fono, junto com a psicóloga. E aí, o pai, né, o responsável por aquele indivíduo, vai trazer até nós e vai falar, olha, não está aprendendo, a escola está mandando, pedindo para uma avaliação, eu percebo em casa que não está... Né, tenho 2 filhos, ele é diferente do outro, enfim. Então, nós, em cima das informações primeiramente coletadas, né, fazendo uma anamnese com a família, vamos ver o que é que está acontecendo com aquele indivíduo. Porque eu falo indivíduo porque assim, a gente fala muito de criança, mas o foco não é só criança. Tá? Então, com aquela pessoa, né? Então, vamos entender o que está acontecendo, quais as maiores necessidades, onde ele tem mais dificuldade, em matemática, em português, como que funciona isso na escola, em todas as disciplinas, como que é. Fazendo isso, é feito uma análise junto, né, com essa equipe multidisciplinar para entender. Porque a dificuldade de aprendizagem ela pode ser física. Por que precisa de mais profissionais? Porque ela pode ser física. Como é física? Questão de visão, por exemplo. Tá bom, enxerga mal. Uma criança que enxerga mal. E está sentado no fundo. Exatamente. Uma criança que tem problema auditivo. Ouve mal, naturalmente. Ela tem alguma questão de dicção, alguma questão assim também. Limitação física, limitações físicas. Então, eu preciso de um médico, um neuropediatra. O neuropediatra atua junto com a gente, né? Com a mesma, nessa equipe, ele é o chefe de tudo, né? O neuropediatra. Então, ele já viu algumas questões, já descartou algumas questões, então vem pra gente. E descartou, assim, se a criança tem problema de audição, de visão. Isso, e que é muito comum. Tem muita criança com dificuldade de visão. Camolés, eu sou da área de educação há 1900 bolinhas quadradas, eu comecei, então, né, muitos anos. E eu tenho uma criança em casa que tinha dificuldade de visão e eu não sabia, a minha filha.
Tá? Então, ela ia para a escola, levantava muito. Um dia, a professora chamou a atenção dela. Ela falou, mãe, tô chateada, porque a professora pedindo para mim sentar. Eu falei, mas por que você está em pé na sala de aula? Você tem que estar sentada. Ela falou, mas eu não consigo enxergar a lousa, eu preciso ficar em pé. Aí eu falei, poxa, né, a mãe não sabia. Levamos, né? Levamos para o oftalmo. E tinha? Muita. Ela tem uma questão aí. Tanto que quando ela colocou o óculos pela primeira vez, ela olhou e falou assim, nossa, mamãe, seu olho brilha. Nossa, um novo mundo se abriu. E olha, então assim... Então, um exemplo físico. Exatamente, um exemplo físico. Tá. Um exemplo, a questão auditiva também é bem séria, né? Então, aí trabalha junto... Aí, por exemplo, percebeu que é auditivo. Então, vai uma fono trabalhar dentro disso. Tá. Tem os transtornos, por exemplo, o transtorno de processamento auditivo central. Ele é um transtorno que ele dá a informação não chega exatamente. Por exemplo, todos nós temos a capacidade de saber o que é o som, nem sempre tendo que olhar para o que está acontecendo. Então, se eu estou deitada lá e passa um pernilongo, eu sei, eu não preciso ver, eu sei que é o pernilongo porque eu faço o processo, né, aquele som com o que é. Tá. A criança, por exemplo, que tem um transtorno de processamento de auditivo central, ele não tem esse discernimento. Então, se ele não consegue esse discernimento das palavras, ele também vai ter dificuldade de aprender. Então, ele precisa de uma fono. Né? Então, a visão, a audição, entre outras questões. Então, e aí vem a questão psicológica, né? Que seria as questões aí emocionais da criança também, que traz grandes prejuízos no processo da aprendizagem. Você que gostou desse corte, compartilhe com os seus amigos. Muitas vezes é uma mensagem que chega na hora certa para a pessoa certa também.